A gente entrou agora no segundo semestre de 2023 e a Motorola já lançou muitos aparelhos esse ano. Então, se você é fã da marca e não sabe qual comprar, eu preparei esse guia para te ajudar. Afinal, tem modelos para todos os bolsos. Bora conhecer os celulares da Motorola em 2023? Fica aqui para ver. E se você gostar de algum dos modelos que a gente comentar aqui, tem links na descrição. E comprando por lá, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse aqui no canal, fechou? E 2 dicas para sempre economizar em qualquer compra online. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa. A segunda é baixar o comparador Escolha Segura, seja para celular Android ou como extensão do seu navegador. Ele compara preços, testa cupons, mostra o histórico e ainda te manda um alerta quando o produto que você quer chegou no preço que você quer pagar. Recados dados? Bora com esse guia completo da Motorola? Então sobe a vinheta! Aqui no Brasil, a Motorola lançou modelos de todas as suas famílias. Um Moto E, 3 Moto G, um Moto Edge e 2 da família Razr. São 7 aparelhos e de alguma forma todos eles já passaram pela nossa bancada. Então vai ser a opinião de quem usou mesmo. A única exceção é o Razr 40, que eu só vi no evento de lançamento, mas ainda não tive tempo para todos os testes completos, fechou? Aqui na descrição você vai ter links para os vídeos completos também. E bora começar pelo mais simples deles, eu quero falar do Moto E13. O Moto E13 tem muitas semelhanças com seu antecessor, que é o Moto E32, mas tem uma série de cortes para que ele ficasse bem baratinho. É uma construção mais retrô, com traseira de plástico e bordas bem largas para abrigar a tela IPS LCD, fora o entalhe em gota, algo que insiste em permanecer nos celulares mais básicos. São 6,5 polegadas de tela, na proporção 20:9 e resolução apenas HD, com frequência de 60 Hz. Mas não era para esperar algo tão diferente. Mas tá, o E32 tinha tela Full HD, vai. Mas onde eu esperava mais era na biometria. O E13 não tem leitores digitais. Para desbloquear a tela, suas opções são a senha ou desbloqueio facial. Por outro lado, ele tem entrada para fones de ouvido, mas eles não vêm na caixa, assim como a capinha. Ele vem com Android 13, na versão Go Edition, que limita um pouco o desempenho para que você consiga ter um mínimo do Android rodando de forma satisfatória. Ele vem na versão com 4 GB de RAM e 64 de memória interna, combinado com o chipset Tiger T606 da Unisoc, que é típico desses aparelhos. No nosso review, o TT conseguiu rodar Asphalt 9, mas não se deu bem com jogos de RPG. Mas foi no multitarefa que ele se deu pior. Só de mudar de uma página da web para o Notion, ele já engasgou algumas vezes, e a mudança não era tão rápida também. Por outro lado, como você não vai ter muito onde gastar sua bateria, a autonomia dela é boa, com seus 5.000 mAh. Apesar de a câmera traseira parecer que tem 2 lentes, apenas uma delas é de verdade, e a outra é lanterna e flash. Ela tem 13 megapixels e abertura f2.2. Na luz perfeita, você tira fotos ok, mas a parte das câmeras é bastante enfraquecida. As gravações também são bastante limitadas, gravando apenas a 1080p a 30 quadros por segundo. E ele treme bastante. Eu já cheguei a ver o Moto E13 por R$560, mas ele tá numa média de 600, 650 e por esse valor, infelizmente não dá para ser tão exigente. Esse é o baratinho para quem não quer nada além dos aplicativos básicos. Avançando um pouquinho, mas mantendo a linha de custo-benefício, tem o Moto G23. Ele é o modelo de entrada da linha G para esse ano. Ele tem uma carinha de Edge 30, com esse acabamento plástico degradê na cor azul. Depois de anos de som mono, agora a Motorola traz som estéreo e de boa qualidade. O aparelho é bem leve e pesa 184 gramas. Na tela, também são 6,5 polegadas com tecnologia IPS e resolução também HD, com 720 por 1600 pixels e picos de brilho de 400 nits, mas ele já traz 90 Hz de frequência. Eu gostei do equilíbrio de cores que vem de fábrica e não tive que fazer nenhuma modificação para poder usar o celular de um jeito mais confortável. Como todos os Moto G lançados esse ano, ele vem com o Android 13 embarcado e vai chegar até o Android 14 e só. Detalhe para a interface MyUX, cada vez mais redondinha e confortável de usar. Só que esse modelo aqui tem alguns cortes. O primeiro é o aplicativo Moto, que permite personalizar essa interface, alterando o formato e disposição dos ícones e também outras informações do Android. O outro corte é o Moto Secure, que tem funções bem interessantes de segurança, como a proteção do Wi-Fi, o PIN embaralhado e a pasta segura. Mas esse recurso só vai estar disponível nos próximos modelos desse guia, que tem hardware melhorzinho. Outro corte importante é que esse não é um celular 5G. Por dentro, ele vem com o chipset Helio G85
que se mostrou competente nesse período de testes. É um upgrade em relação ao modelo do ano passado, que tinha o Helio G37 como SoC. Ele também roda com 4 GB de RAM, assim como o E13, mas já parte para 128 GB de memória externa, com expansão por microSD. A bateria também tem 5.000 mAh, mas seu carregador demora 2 horas e 10 para chegar de 0 a 100. O conjunto de câmeras tem na traseira principal de 50 megapixels, auxiliados por uma ultrawide de 5 megapixels e uma macro de 2 megapixels. A frontal tem 16. No geral, a câmera principal vai bem em boa luminosidade, mas sofre com HDR. A ultrawide é afetada pelo olho de peixe e a macro nem deveria existir. No final do dia, ele não brilha em nada, mas poucas coisas decepcionam. E no momento que eu escrevo esse roteiro, em julho de 2023, ele tá com um preço bem competitivo no mercado. No próprio site da Motorola, inclusive, por R$ 1.189 à vista, mas chega a R$ 1.400 parcelado. O Moto G53 é o intermediário dos intermediários. Também tem construção em plástico, que tenta emular de alguma forma o efeito da traseira do Z30, Fusion e Ultra. Na tela, a Motorola tomou uma decisão difícil de entender. Isso porque o display também é HD, com resolução de 720 por 1600 pixels, 6 polegadas e meia de tamanho e 120 Hz de frequência. Tecnologia IPS. Só que a tela do Moto G52 tinha 6.6 polegadas e era OLED, no chipset Snapdragon 480. Mas antes de você torcer o nariz, a gente mostrou no review dele que ele compete de igual para igual com o Snapdragon 720G. Vem acompanhado ainda por 128 GB de memória expansível, mas apenas 4 GB de RAM. O limite para o Android rodar bem atualmente. A troca entre aplicativos às vezes é lenta, e mesmo a mudança de funções dentro do mesmo aplicativo, você pode perceber que ele precisa respirar antes de executar a tarefa. Aqui, já entram os aplicativos que faltaram no G23, o Moto e o Moto Secure. Além do 5G, esse cara tem um fato curioso, que é o suporte ao eSIM. É um teste de mercado que a Motorola fez no começo do ano, para sentir a reação do seu público consumidor. Ele traz bateria de 5.000 mAh com carregador de 20 watts que completa a carga em 1 hora e 51. Partindo para as câmeras, o conjunto traseiro tem na teoria 2, mas na prática é uma só. O sensor principal tem 50 megapixels e abaixo dele tem uma macro de 2 megapixels, que só tá ali para completar o design. É difícil entender, porque o Moto G52 vinha com uma ultrawide de 8 megapixels. Eu notei que o pós-processamento pode ser mais rápido e que a câmera em alguns momentos engasgou para fazer a troca da câmera principal para macro ou para frontal. Apesar dele ser um downgrade em relação ao seu antecessor, que é o Moto G52, o preço já caiu bastante. Ele está saindo por R$ 1.349 à vista ou R$ 1.500 parcelado. O G73 mantém a boa construção em plástico fosco. É uma traseira lisa, sem nenhuma textura ou efeito de iluminação que modifica a sua cor. Diferente dos seus irmãos menores, que entregam telas apenas HD, aqui a Motorola evoluiu. São 6 polegadas e meia também, mas com resolução Full HD de 1080 por 2400 pixels, com taxa de atualização de 120 Hz. Ele mantém o som estéreo com inscrição Dolby Atmos. Por baixo do capô, a Motorola escolheu o Dimensity 930 como seu chipset, combinado com 8 GB de RAM e memória expansível de 128 GB. Ele também tem suporte ao App Moto e ao Moto Secure, que são ganhos importantes na personalização e também na segurança do seu aparelho. Aqui também são 5.000 mAh, o que não rende tão bem quanto seus irmãos quando o tanque está esvaziando. Por outro lado, tem o lado bom, que é o carregador de 30 watts que faz de 0 a 100 em 1 hora e 17. Em câmeras, a Motorola segue a mesma linha na família com apenas 2 lentes traseiras, mas aqui a empresa escolheu, além da principal de 50 megapixels, uma ultrawide de 8 que também faz o modo macro. Assim como toda a família, a resolução máxima da gravação é de 1080 pixels a 30 quadros por segundo. A câmera principal está super bem ajustada, redondinha. Ela performa muito bem em cenas urbanas, por exemplo. A ultrawide também vai bem em situações de boa luz, captando o assunto em geral. Mas como são apenas 8 megapixels, já perde um pouco de detalhes conforme você amplia a imagem. Só que aí entra o modo macro, que é feito a partir da ultrawide. O resultado final até é ok quando você vê a foto, mas o processo para conseguir fazer essas imagens macro é complicado. Ele demorou para focar e não entregou a aproximação que eu queria. A frontal é condizente com a sua faixa de preço, entregando o resultado ok nas selfies, apesar de sofrer um pouquinho em ambientes claros. O Moto G73 é um bom aparelho, com desempenho bem ajustado, construção bacana para o intermediário, bateria que dá conta do recado e carregamento rápido. O valor também caiu. Se você optar por parcelar, ele sai por R$ 1.699 no site da Motorola, mas se tiver fôlego para pagar à vista, consegue chegar a R$ 1.529, com 10% de desconto. Subindo um pouquinho o nível, a gente chega no intermediário Premium desse ano, o Motorola Edge 40.
De cara, eu já te adianto que ele vem caprichado na construção e nas câmeras, que se comportam como top de linha, mas o desempenho não é tão alto assim. Ele é bem leve e tenta ser compacto, e caprichou na beleza da construção. A Motorola aqui aboliu o vidro e optou por esse acabamento chamado por eles de Vegan Leather, que tem um toque que se assemelha bastante ao couro. Passando para a tela, a gente tem uma POLED de 6.55 polegadas Full HD com 144 Hz de frequência e brilho que alcança picos de 1200 nits. Além disso, é uma tela curva, que dá uma sensação de mais requinte e fica ajustada nas mãos. Mas ele tem um grande destaque, que é finalmente ter uma proteção IP68 no aparelho da Motorola. Já era a hora de o aparelho da marca ter essa proteção máxima contra água e poeira, permitindo inclusive que ele fique submerso. Vale dizer que esse celular aqui é Dual SIM, e mantendo o que havia feito no G53, esse carinha tem eSIM como segundo chip. Em hardware, a opção foi pela Dimensity 8020 da MediaTek. Na versão que eu recebi para testes, ele vem acompanhado por 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. Ele aguentou a navegação no sistema e a troca de aplicativos de forma fluida, alternando entre 120, 90 e 60 Hz. Ele tem 4.400 mAh de bateria e suporta carregamento de 68 watts, assim como a de 30 Pro e o Fusion. Para fechar, câmeras. Aqui a gente vê uma câmera principal de 50 megapixels f1.4, que é a maior abertura que eu lembro de ter visto no smartphone nos últimos anos, auxiliada por uma lente de 13 megapixels híbrida, capaz de fazer ultra-wide, macro e sensor de profundidade. Na frontal, uma câmera de 32 megapixels. A experiência no geral foi boa, mas ele merecia uma lente de zoom para competir com os tops de linha, só que não é o caso. Ele está saindo por R$ 3.599 à vista na Motorola, que é o mesmo preço do Edge 30 Ultra do ano passado, que é muito melhor que ele. Isso é um problema, porque no comparativo, o top de linha do ano passado leva a melhor em quase tudo. Chegou a hora de falar dos dobráveis, e aqui a gente tem um intermediário premium e um top de linha. O Razer 40 normal lembra muito as gerações anteriores do Galaxy Z Flip, com uma tela externa pequena para notificações e interações mais rápidas, mas ele capricha na tela interna de 6.9 polegadas com resolução Full HD e frequência de 144 Hz. Esse é o único aparelho que a gente ainda não fez review, porque ele começou a ser vendido no Brasil 5 dias antes de eu começar esse roteiro. A Motorola fez um hype maior no modelo Ultra e deu um aviso discreto de quando as vendas desse carinha começaram. Além da tela externa menor, a grande diferença desse carinha para o seu irmão mais potente está no chipset. Esse aqui usa o Snapdragon 7 de primeira geração, que é um intermediário de ótimo desempenho, aliás. Ele vem combinado com 8 GB de RAM e 256 de memória interna. Outro ponto é a bateria um pouquinho menor, com 4.200 mAh. Eu não testei, mas a experiência com dobráveis me permite dizer que esse cara em algum momento da tarde vai te pedir mais recarga. O conjunto de câmeras é duplo, até por falta de espaço para um terceiro sensor. A principal tem 64 megapixels com abertura f1.8, auxiliada por uma lente híbrida de 13 megapixels, que faz ultra-wide e macro. A frontal tem 32 megapixels e eu confesso que não tenho muito o que dizer sobre elas, porque foi muito pouco tempo vendo essa câmera no evento. Mas no review a gente fala mais sobre elas, fechado? Mas eu posso falar mesmo sobre o preço, que no lançamento está em R$ 5.499. O problema é que o Razer 40 está mais caro que o Z Flip 4, que é mais velho, mas tem um desempenho melhor que o da Motorola. Para fechar, eu quero falar da cereja do bolo, o Motorola Razer 40 Ultra. Ele usa o chipset do ano passado, o Snapdragon 8 Plus de primeira geração, com 8 GB de RAM e 256 de memória interna. Mas o que dita a experiência desse carinha é que é a sua segunda tela. Ele é o primeiro modelo Flip que usa uma tela enorme de 3.6 polegadas que ocupa a maior parte dessa parte externa do aparelho. A Motorola conseguiu fazer um ótimo trabalho em otimizar jogos, câmera e aplicativos para essa tela, indo muito além da experiência de widgets. Eu acho que esse foi o ponto que eu mais gostei do Razer 40 Ultra e que superou os Z Flips anteriores, que tinham uma tela externa bem menor. Essa tela também mudou a experiência de câmeras, as configurações principal de 12 megapixels e uma híbrida de 13 megapixels, que faz ultra-wide e macro, além da frontal, que tem os mesmos 32 megapixels do modelo Razer normal. Mas muito mais do que a capacidade que ele tem para tirar fotos, eu gostei das possibilidades de gravar vídeos e se fotografar usando a tela externa, tendo as melhores configurações possíveis. Ele tem bateria de 3.800 mAh, que é o número padrão para um dobrável, mas aceita carregamento de 30 watts. E o fato curioso é que o carregador na caixa tem 33 watts. Ele foi capaz de carregar completamente o aparelho em 58 minutos. O Razer 40 Ultra é um lançamento no momento que eu escrevo esse roteiro, e só tem o preço oficial da Motorola, de R$ 7.999, que está longe de ser barato. Mas esse aparelho tem tudo para ser um dos melhores do ano pela combinação de desempenho, construção e a enorme tela externa.
No site da Motorola, como eu disse, R$ 7.999, mas à vista R$ 7.199. Mas precisa de fôlego para pagar isso de uma vez só. Eu achei por R$ 6.099 na Vivo, mas atrelado a um plano pós-pago. Ele ainda vai ficar mais barato, como é natural de acontecer, mas é um aparelho bem interessante mesmo nesse momento de 2023. E esse foi o nosso guia de celulares Motorola de 2023. Qual deles é o seu preferido? Tá pensando em comprar algum? Me conta aqui nos comentários. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que gosta de Motorola e quer saber de um modelo atualizado, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!